Olá, irmãos e irmãs, desejo muita paz a todos, muita saúde, a paz de Jesus, o amor de Maria a cada um de vocês. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus irmãos e irmãs, eu quero partilhar com vocês uma mensagem muito importante de nosso Senhor Jesus Cristo através da luz de Maria. A luz recebeu essa mensagem de nosso Senhor dia 7 de setembro de 2023. Vamos à mensagem. Amadíssimos filhos, recebam todas as minhas bênçãos. Eu os amo em todos os momentos. Chamo-os e os envio os meus auxílios divinos para mantê-los no meu caminho. São tantas as criaturas humanas que não querem escutar o meu chamado e nem amar-me. São tantos os meus filhos que trocaram a vida eterna pela libertinagem que o mundo os envolveu. As criaturas humanas se permitem ser arrastadas para as aberrações que o demônio espalha pela terra, e a criatura humana as acolhe sem reflexão, o que a leva a atos inimagináveis cometidos por esses meus filhos. A impureza se multiplica com grande velocidade, tornando-se mais agressiva, e com isso o demônio se alegra. A perversidade aumenta a passos largos, os pecados aumentam e aumentarão tanto a ponto de Sodoma e Gomorra serem ofuscadas diante dos pecados que são cometidos agora e dos que cometerão as criaturas humanas. Meus filhos amados, peço-lhes que se fortaleçam na espiritualidade, no conhecimento e que a fé aumente em cada um de vocês. Se não me conhecem, não caminham, vão procurar muletas que lhes servirão por um momento, mas depois... Eu desejo dos meus filhos todo o seu amor, não espero os filhos tíbios. Quantos dizem me amar, mas vivem criticando os seus irmãos, sendo criaturas que pecam por pensamentos e ações, agindo dentro do pecado com pleno conhecimento do que é o pecado. Amados, as enfermidades recrudescem e meus filhos são pegos de surpresa, sem ter aquilo que a minha casa os revelou para que possam tratar as enfermidades. Alguns fazem pouco caso e outros, os que estão mais próximos aos meus chamados, o esquecem e se mantêm diferentes. Meus filhos, o costume é um péssimo hábito em todas as obras e ações da vida. Nada é mais prejudicial que o costume. Ele consegue fazer parar tudo na criatura humana, até levar à paralisia das boas obras e ações, dos bons sentimentos, que depois ressurgem das cinzas e se levantam novamente para continuar unicamente nas aparências. Agir por costumes leva a ser hipócritas e a ferir as pessoas que estão ao seu redor, perdendo a verdade. Cada um de vocês, meus filhos, são artífices de sua própria história. Por isso, devem fortalecer-se espiritualmente. Devem ser criaturas de fé inquebrantável. Caso contrário, não conseguirão resistir ao inimigo da alma em meio a tantas provas que se aproximam. Orem, meus filhos, orem pelas almas que nesse momento sofrem e estão oferecendo esse sofrimento para o bem de toda a humanidade. Orem, meus filhos, orem uns pelos outros. É muito necessário que compreendam a urgência da oração feita com o coração. Orem, meus filhos, orem, a natureza segue surpreendendo os povos e os elementos chegam sem ser esperados. A água continua invadindo as cidades, fazendo com que a terra ceda. Orem, meus filhos, orem. Os homens buscam o poder através da dor das criaturas humanas. Orem, meus filhos, orem. O astro sol os surpreenderá. Não se exponham. Orem, meus filhos, orem. Permaneçam firmes na fé, sendo cumpridores da minha vontade. Orem, meus filhos, orem para que consigam ver o grande milagre que a minha mãe, sob a invocação de Nossa Senhora de Guadalupe, guarda consigo. Meus filhos, preparem-se espiritualmente. O combate é forte e necessário para vocês. É urgente que se preparem, sendo criaturas firmes, decididas, fortes e que me conhecem. Estou com vocês, meus filhos. Permaneçam no meu coração, que arde de amor em busca das minhas ovelhas.
Eu os abençoo. Fiquem atentos, meus filhos, fiquem atentos. Seu Jesus. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Comentário da Luz de Maria. Irmãos e irmãs, vi nosso Senhor Jesus Cristo vestido de branco e resplandecente, mostrando-me suas santíssimas feridas e esse amor infinito que se dá à destra e que magnetiza. E ele me disse: minha amada, meus filhos obedecem mais aos impulsos que lhes chegam através dos sentidos, que os levam a tomar nefastas decisões, pois a razão está adormecida. O organismo interior, com seus sentidos espirituais, mantém a razão em alerta para que ela escolha através do livre-arbítrio e solicite a inspiração do meu Santo Espírito. Irmãos e irmãs, vamos nos enriquecer, crescer e manter uma vida em concordância com o que Deus pede aos seus filhos. Devemos ter em mente que ainda não terminamos e que seremos julgados pelas obras e ações que praticarmos durante a vida. Devemos ter muito claro que, embora sejamos filhos de Deus e sejamos chamados para trabalhar e agir dentro de uma missão, se não estivermos bem espiritualmente, não temos garantida a salvação nem o pertencimento à obra. Em alerta espiritual e mantendo a fé nos momentos em que a natureza avança de forma especial em diversos países, continuemos de mãos dadas com a nossa Mãe e Mestra. Amém. Nós estivemos todos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e fiquem com Deus.